É isso, o governador do Piauí diz que encontro com prefeitos do Brasil, acho que tem uma, vamos lá, vou começar. O governador do Piauí diz em encontro com prefeitos do Brasil que Lula refez o Pacto Federativo. Rafael Fonteles quer que emendas parlamentares ganhem efetividade. Amadeu. Vamos ver. Eu acho muito bom a volta do Pacto Federativo com a volta do presidente Lula. A gente viveu um período em que o Pacto Federativo era muito, digamos assim, criticado, não era efetivado. E o Lula, quando volta, independente da cor partidária, da ideologia, faz programas que abrangem todos os estados e todos os municípios e um diálogo permanente. Esse evento é mais um passo nessa direção. Agora o trecho em que ele fala sobre as emendas parlamentares. Olha, eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio, né? Então, esse diálogo do governo federal com o Congresso e com os entes da federação, estados e municípios, pode gerar um caminho mais razoável, né, para essas emendas terem cada vez mais efetividade. Isso é o que todo interessa à sociedade brasileira, que o recurso das emendas, ou seja, que os representantes do povo sejam ouvidos, obviamente, na definição dessas ações e que elas tenham cada vez mais efetividade. Então, um regramento cada vez mais transparente, que tenha a participação de todos os envolvidos no processo político, ou seja, os representantes do povo, e aí está o executivo e o legislativo, realmente a gente tenha mais eficiência na destinação desses recursos. Pois não, Apoliana. Nesse momento, quando ele fala sobre a questão das emendas, eu estava repercutindo aquela fala polêmica que eu trouxe ontem aqui do Agora Brasil, do presidente da Confederação Brasileira dos Municípios, Ari Vanazzi, presidente lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que sugere diminuir um pouco das emendas parlamentares para passar diretamente aos municípios. Ari, o governador do Piauí, que teve participação importante na confecção da reforma tributária e entendendo que o processo das emendas tem que ser refeito. Sem dúvida. Primeiro, ele tem razão. Na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma guerra declarada contra os estados do Nordeste, por exemplo, e foi um dos motivos da criação do Consórcio Nordeste, para que os governadores pudessem, uma situação a princípio anômala, hoje a entidade tem sua relevância, tem outras pautas, mas era para os estados fazerem ali uma gestão compartilhada meio que em oposição ao que o governo federal fazia, que era trabalhar contra. E em relação ao que hoje foi aprovado, a reforma tributária possível, como bem disse a nossa colega Kátia D'Angeles, tem as digitais do governador Rafael Fonteles no que há de melhor nela, porque quando ele era presidente do Concefaz, foi ele que fez a primeira minuta, que depois foi juntada a outras propostas e resultou nessa reforma. Quanto às emendas parlamentares, gente, é importante. Aqui ninguém está demonizando o direito constitucional que os parlamentares têm de destinar dinheiro através de emendas para ações, projetos e obras nos municípios. Não é isso. O que a gente critica é a usurpação desse direito, à medida que ele sequestra o orçamento federal, que é da atribuição do executivo, o gasto, a destinação e o gasto. É isso, tá? Então, é importante que essas emendas sejam liberadas com transparência e com qualidade, que é isso que o governador está falando. O que ele está pedindo é uma aplicação de qualidade. É você inverter. Hoje a lógica é do poder eleitoral para voltar para o poder político de políticas públicas, né, professor? É isso, a expressão usada pelo Ari é perfeita, sequestrar a vontade popular, ou seja, o presidente da República, independente de qual seja, foi eleito. Portanto, a população transferiu a ele a responsabilidade de governar o país. Cabe a ele apresentar o orçamento ao Congresso Nacional. Ninguém questiona que pode ter as emendas parlamentares. O que se questiona é o quanto, o valor fabuloso que retira, que sequestra do Executivo recursos que são fundamentais para o seu programa eleitoral que a população referendou em outubro, no caso da última eleição em 2022. É essa a questão. E esse processo veio dos últimos 10 anos. Tem de mudar, porque dessa forma o Executivo fica de mãos amarradas, literalmente.